todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um FIS Talks Educação. A gente está aqui para a segunda parte da conversa com a doutora Michele Silvares, diretora executiva do Hospital Ernesto Che Guevara, e a gente falou um pouquinho sobre toda a dinâmica da gestão de uma instituição de saúde dentro da pandemia. Falamos um pouquinho sobre os desafios da instituição, os desafios de botar tudo para acontecer. E nessa segunda parte aqui agora da nossa conversa, a gente vai falar especificamente sobre capacitação da equipe multidisciplinar, a equipe da instituição, tanto nos protocolos de uma nova instituição de saúde, mas também, obviamente, no combate à Covid. Michele, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, estar aqui com a gente. É um prazer imenso estar batendo esse papo com você. E eu já largo da seguinte forma. A gente, na primeira parte dessa conversa nossa, você falou da corrida que foi para estruturar o hospital, buscar todo tipo de insumo para o combate ao Covid, se adequar aos novos protocolos, etc. Mas tem um ponto importante aí, que é a questão do ser humano, que você lembrou bem. E não adianta a gente ter aí os melhores ventiladores, o melhor tipo de estrutura, se você não tem profissionais capacitados para utilizar essa estrutura e conduzir da melhor forma a terapêutica do paciente. E eu sei que você, como gestor, investiu muito nisso. Queria que você contasse um pouquinho da experiência que vocês tiveram na capacitação da equipe do hospital no combate ao Covid-19. Então, mais uma vez, quero eu agradecer a oportunidade de estar dividindo um pouquinho do que a gente viveu aqui com vocês. É um prazer. E, assim, existiu um grande desafio nessa unidade. Aí eu preciso falar também da solicitação tanto da secretária de saúde, a doutora Simone, quanto do prefeito, que era que a gente levasse o melhor possível, o melhor tratamento possível às pessoas, que a gente tivesse muito focado em dar a estrutura de treinamento e capacitação e a estrutura humana, porque lidar com isso era muito difícil. E a gente tinha uma particularidade, o hospital era novo e ninguém se conhecia. Então, como fazer? Qual é a mágica para fazer isso? A mágica para fazer isso é você incentivar as pessoas a se tornarem profissionais melhores. Então, aí vem o desafio de, além do protocolo, porque caso vocês não lembrem, no início o protocolo mudava muito, ele era muito dinâmico, uma semana insere isso, tira isso, então ele ficou muito confuso. Então, como é que a gente poderia agregar valor a essas pessoas? A gente trazendo todo um grupo para poder capacitar dentro da própria unidade. Acho que esse foi o ganho, acho que esse foi o gancho que o hospital precisava para entrosar, porque isso foi logo no início, logo assim que o hospital abriu, entendeu? Veio a iniciativa para que a gente capacitasse as equipes em relação à ventilação mecânica, ao tratamento do paciente, ao manejo, à pronação. Então, o TIE serviu como uma referência, até para o município mesmo, porque não só os profissionais do Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, como as unidades do município também vieram para cá. Então, isso acabou entrosando, que era, eu acho que a grande vontade do prefeito, da secretária, é que nesse momento tão difícil, a gente tivesse uma saúde unida. E a capacitação serviu para isso, porque ela trouxe pessoas que estavam dentro do hospital para uma realidade, como a gente falou, assim, a gente conseguiu montar o hospital num tempo muito recorde. E isso tem a ver com pessoas também. Porque se você parar e pensar que nós recrutamos 800 pessoas no intervalo de tempo muito curto, entre avaliar currículo, ver a experiência de pessoas, ver onde é que ela se enquadra, montar os serviços todos numa unidade que não tinha informação nenhuma. Então, óbvio, quando você entra para assumir um plantão, onde num CTI, onde tem 20 pessoas que nunca se viram na vida, então esse é o primeiro grande desafio.
Então, assim, o desafio... Então, a capacitação serviu também para isso, porque ela conseguiu nivelar todas as pessoas que trabalhavam com a gente, que vieram e estão com a gente desde o primeiro momento. Eu tenho, assim, até um orgulho de dizer que desde que o hospital começou, a nossa rotatividade é muito pequena. Então, assim, o que serviu para unir o grupo que não se conhecia? Foram as 2 semanas que nós tivemos aqui de capacitação. Então, assim, ela melhorou a performance profissional dos nossos funcionários. Ela uniu os funcionários do TIE, que eram pessoas que estavam começando uma unidade nova, com a rede. Então, ela serviu de integração de rede e ela melhorou a dinâmica para o trabalho em grupo. Então, ela agregou tanto valor à nossa unidade que eu acho que foi mais estimada do que as pessoas conseguem entender. E num momento tão difícil, onde as pessoas tinham cuidado, receio de uma estar próxima à outra. Então, começaram as discussões em relação à ventilação. Porque, assim, o paciente do COVID é um paciente que ventila mal. Então, imagina, o médico que nunca viu outro colega dele de plantão, junto com o fisioterapeuta, que também não conhecia outro fisioterapeuta de plantão, eles tiveram que se unir nesse bloco para que eles pudessem melhorar e entender como ventilar esses pacientes em condições tão adversas. A questão da sedação. Então, vamos unir o enfermeiro também. Então, além da questão técnica, que melhorou muito. Assim, o hospital, na realidade, como qualquer unidade, ele começou e ele tem um ganho técnico muito importante com a capacitação. E melhora ainda mais, porque hoje eu posso dizer que a maneira onde começou a aprimorar as discussões em relação às discussões de caso, em relação aos rounds disciplinares, a capacitação que nós fizemos, elas enriqueceram muito. Porque o que se discutia, todos estavam dentro do mesmo patamar, porque todos tiveram o mesmo treinamento. É uma escala aqui, ela é uma escala fixa, nós treinamos e capacitamos as mesmas pessoas nos mesmos plantões. O que aconteceu? Nós melhoramos a capacidade técnica da equipe. Quem ganha com isso? O paciente. Quem ganha com isso? A própria equipe, porque isso é um estímulo para que ela desenvolva melhor, que ela trabalhe melhor junto. E isso agregou muito. As pessoas que estavam acanhadas e com vergonhas e que se conheciam por máscaras, começaram a dividir conhecimento desde o momento do treinamento. Então, foram horas que eles passaram ali, que, assim, é difícil mensurar o quanto isso foi proveitoso do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista institucional. A capacitação dessas 2 semanas serviu para agregar o grupo, entendeu? Num momento muito difícil. E vou dizer assim, como a gente quase não teve rotatividade, eu me atrevo a dizer que o hospital que começou em maio, ele é um hospital foi completamente em junho, em julho. Então, isso permitiu com que as discussões fossem mais enriquecidas, as discussões fossem mais robustas e consistentes do ponto de vista técnico. Ventilar um paciente COVID não é fácil. Imagine ventilar um paciente COVID pronado. Vamos pronar um paciente que está entubado, ventilando mal. Então, tudo isso foi discutido aqui. Isso tudo foi levado ao conhecimento da equipe. Imagina, até para você modificar, para você pronar um paciente de uma forma sincrônica, para que tenha um mínimo de problemas, quem enriqueceu esse justamente foi o treinamento. Porque ela já é difícil quando as pessoas se conhecem. Imagine quando as pessoas não se conhecem. Esse era o grande desafio também do TIA. Era um hospital que não tem histórico, entendeu? E já começa com histórico ruim. E eu acho, o que nós vivemos aqui foi o engrandecimento pessoal e profissional
que a capacitação trouxe. Sabe? Legal. Então, assim, esse entrosamento a gente conseguiu, inclusive, externar, porque como teve mais diálogo entre as pessoas, a dinâmica estava melhor depois da capacitação, o que aconteceu? A gente começou a melhorar os nossos processos e fluxos de trabalho. Então, o nosso contato com o familiar melhorou, entendeu? Então, isso melhora a nossa performance técnica. Melhorando a nossa performance técnica, assim, eu tenho orgulho de dizer que a gente tem uma pesquisa de satisfação onde 100% das pessoas que nós fizemos contato recomendam o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara para o atendimento. E isso só foi possível porque nós estamos capacitando as pessoas. Nós trouxemos, num momento tão difícil, algo que agregou valor e possibilitou com que as pessoas se unissem para poder estar criando esse processo. Entendeu? Então, assim, isso é uma iniciativa que foi feita pela prefeitura, pela secretaria, mas que quem ganha, o resultado final disso tudo é da população. Você consegue entender a dimensão disso? Porque, assim, a gente voltar com o paciente para casa, ou quando nem sempre o desfecho é favorável, porque faz parte do quadro, entendeu? Você entender e falar assim, nossa, não, mas eu fiz isso porque eu aprendi naquele momento com o meu grupo, e o fato da gente conseguir botar todas as pessoas do mesmo grupo, trabalhando, sendo capacitadas juntos, isso foi algo, assim, inusitado, isso agregou um valor muito grande, entendeu? Então, assim, acho que o hospital, assim, ele começa e ele tem uma linha de corte que permite com que haja uma ascensão no tratamento clínico, e essa linha de corte não tem como ser diferente senão a capacitação. Por todos esses motivos que eu te falei, pela dinâmica, volto a dizer, lidar com paciente COVID é muito complicado. É um paciente que ele não ventila bem, é um paciente que você tem que estar manipulando o ventilador o tempo inteiro. Aí, volto a dizer, assim, as aulas que tiveram, onde o tempo inteiro a dinâmica de como ventilar o paciente, as alterações hemodinâmicas, então isso tudo foi vivido no momento mais crítico, que foi o momento de abertura do hospital e que foi no momento de ascensão, quando a gente começou a ter o aumento do número de casos. Então, as pessoas que estavam aqui, elas foram treinadas para lidar com aquele tipo de paciente. Então, óbvio, a resposta ela é uma resposta positiva, entendeu? Então, assim, isso nos permitiu ajudar muita gente. É muito legal você falar isso, Michele, porque isso é um tema que acaba sendo recorrente aqui nesse Peace Talks nosso, que não é o treinar por treinar, é o treinar com objetivo, né? A gente sempre fala aqui que existe uma coisa cultural, talvez aqui no Brasil, que você acaba analisando só o impacto de um treinamento pelo número de pessoas que você treinou. Não, aqui foi um sucesso, treinei 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Mas isso é só um número, né? É só um dado. O importante é você ver o impacto institucional que esse treinamento trouxe. E é muito legal você falar que o impacto transcendeu o impacto técnico, né? Ele teve também uma coisa importante a nível de sinergismo da equipe, né? Integralização da equipe. Isso é uma ferramenta importante para ser utilizada dentro do treinamento, você trabalhar a questão comportamental, o trabalho em equipe, as pessoas se conhecerem mais. Sem dúvida nenhuma, o treinamento é um momento importante para isso. E é legal ver que vocês estão analisando o impacto que o treinamento trouxe para a instituição, que é o mais importante. Não é só treinar por treinar. Teve um impacto ali, a gente conseguiu ver esse impacto, acho que isso é o mais importante. E aí, falando especificamente disso, você falou um pouquinho do resultado que vocês observaram aí. Vocês conseguiram medir pré e pós-treinamento, o impacto que isso trouxe a nível de desfecho clínico, a nível de atendimento? O hospital já começou a trabalhar indicadores para analisar isso? Então, e assim, até é interessante você estar falando isso, que nos últimos 45 dias, mais ou menos, a gente tem falado muito em ventilação, sabe? Então, só para que você entenda, apesar de ser um hospital COVID,
a nossa taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica, ela, apesar de tudo, ela é uma taxa muito baixa. Então, você vê que num contexto que tinha tudo para ter uma taxa ruim, a taxa é boa. Aí eu me pergunto, quando você olha do antes e olha depois, o resultado está aí. O resultado está. Se a gente maneja melhor o paciente, o que acontece? A gente diminui a chance desse paciente infectar, a gente tira esse paciente da ventilação mais precoce, a gente trata esse paciente melhor, então o desfecho clínico ele é melhor. Então, quando você compara o TIA com as outras taxas, até existem indicadores, existem painéis de gestões que são utilizados no nosso país, a gente está com uma taxa muito boa. Então, assim, quando você pensa que é uma taxa melhorada, principalmente voltada em relação à capacitação, você vê que tem resultado. É óbvio, a gente também tem que pensar que o ideal é que a gente acompanhe esse resultado 6 em 1 ano, até para a gente poder ter um número efetivo. O TIA é um hospital ainda muito pequeno, é um hospital que gira em torno de 50 leitos. É óbvio, se a gente tivesse um número maior, se a gente tivesse uma série histórica maior, a gente teria mais dados para poder dar. Mas hoje a performance do hospital, ela é uma performance boa, sabe? E é uma performance que tinha tudo. Assim, eu trabalho em outras unidades, em uma outra unidade, como eu te falei, eu não posso deixar nunca de ser médica, entendeu? Então, quando eu olho e acompanho, eu vejo tanto que a diferença que fez e que faz a capacitação. E, na realidade, as pessoas têm que pensar, o gestor tem que pensar na capacitação, não é algo pontual. A capacitação, para ela ser efetiva, ela tem que ser algo contínuo. Eu tenho que treinar, acompanhar, dar um feedback do que eu treinei. Olha, eu treinei, então, o resultado que eu tinha até aqui era X. Agora eu tenho o resultado aqui, mas eu poderia ter um resultado melhor. Então, assim, a melhor forma de nós capacitarmos uma unidade é você não só treinar, mas você manter isso uma continuidade, tá? Não só de treinamento, mas de acompanhamento. Até porque, eu preciso dar a você também o feedback do que você treinou e capacitou as pessoas. As pessoas precisam entender, olha, eu era... antes, não é só a questão da prova. Antes da prova, a minha média para esse treinamento era 5. Depois da prova, eu sou 9,5. Mas eu vou ser 9,5 no dia a dia? A minha performance no dia a dia vai ser... Eu acho que esse acompanhamento, ele se faz necessário, sabe? Eu acho que a grande questão hoje, até para a melhora da saúde pública, é que a gente possa dar continuidade, a gente não só possa capacitar, mas continuar treinando e acompanhando tudo aquilo que a gente capacita. Aí a gente tem uma performance de verdade. Hoje o que a gente tem é a questão pontual. Olha, eu aprendi, mas se eu não usar mais aquele conhecimento, aquilo fica guardado. Eu preciso incentivar aquele profissional a poder estar acompanhando. Eu acho que, assim, quem sabe o nosso grande desafio é dar continuidade a essa capacitação, é estar melhorando a performance. De repente, não só a questão da ventilação, mas a questão do manejo do paciente grave. Então, assim, tudo isso melhora quando você capacita, você acompanha e você continua treinando essas pessoas para as adversidades, porque sempre surge uma coisa diferente. Eu acho que hoje o hospital de verdade é diferente. Entendeu? E, assim, agradeço até a vocês pelo excelente trabalho que vocês fizeram em relação à capacitação técnica, profissional, a integrar o grupo e a todo o trabalho que vocês fizeram junto com a gente no momento mais difícil desse hospital. Eu acho que exatamente o que você falou, Michele. Eu acho que até quando a gente fala do engajamento do profissional, ele entender que aquilo não é uma coisa isolada, aquilo faz parte da cultura da instituição, que, na verdade, ele vai ser assistido ali com um programa de capacitação permanente. Para o engajamento do profissional, isso faz uma diferença muito grande. Ele ver que não é só... vamos treinar, vai ter uma visita da acreditação, então vamos treinar o pessoal aqui. Ou então está tendo esse surto aqui, vamos treinar ele. Não, eles entenderem que existe
uma estratégia por trás, que a instituição ela vê a educação como uma real ferramenta de gestão, como é o caso de vocês. Eu acho que isso que faz toda a diferença. Isso é interessante, só para você entender o quanto a gente espera. Eu acho que a questão como um todo do hospital, sabe? A gente tá discutindo a história da capacitação, é tão importante para a gente, esse hospital já vai abrir como um hospital de trauma, e a gente pensa que, assim, a gente precisa treinar as pessoas aqui para o trauma. A gente tem a TLS, a gente tem o PAUS, a gente tem a SLS, entre tantas coisas, mas antes de tudo, a gente está discutindo agora, por que não a gente começarmos com uma ferramenta chamada 5S nesse hospital? Porque, assim, mais uma maneira da gente integrar o grupo, sabe? De começar a entender como é a dinâmica de trabalhar em conjunto, em todo mundo falando a mesma linguagem. E, assim, para isso, a gente precisa que a capacitação ela seja uma realidade e uma constante na saúde, principalmente na saúde pública, que é algo tão premente para que a gente possa estar ajudando a vida das pessoas. Não, muito legal. Você falou uma coisa interessante também, Michele, foi a questão da troca de informação. Que é importante as pessoas saberem o que está acontecendo, você se atualizar em tudo que está acontecendo. E eu acho que isso casa muito também com o objetivo aqui da Iniciativa FIS, que é criar esse espaço para troca realmente de experiências entre lideranças e pessoas que estão trabalhando na ponta da saúde. E é muito legal ouvir você falando que é possível, né? Você está aí numa instituição pública, que está com resultados excelentes, que conseguiu incluir a capacitação dentro do dia a dia desses profissionais, que é possível você se organizar para cumprir ticar todos esses boxes aí do checklist, porque o resultado aparece. Eu acho que o legal desse espaço é também abrir para as pessoas verem, olha, tem gente fazendo, está dando certo, está acontecendo. Eu acho que isso é muito legal. Aquilo que você falou também, que na verdade todos nós que trabalhamos na saúde, seja o profissional de saúde lá na ponta, ou seja o gestor de uma empresa de equipamentos médicos, na verdade todos nós que fazemos parte desse ecossistema, a gente tem o mesmo objetivo. No final das contas, é tudo para a experiência do paciente, sem exceção. Então, pegar uma coisa no início, onde tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, tem que se preocupar com estrutura, tem que se preocupar com o mobiliário, tem que se preocupar com os profissionais que estão sendo contratados, com a capacitação, e ainda soma isso a uma pandemia, eu acho que é um batismo de fogo, e quando sobrevive a isso, ninguém segura. Então é muito legal ver isso acontecendo e me enche de orgulho saber que isso está sendo feito na rede pública. É um alento aí para a gente. Muito bom, Michele. Eu queria encerrar mais uma vez agradecendo o seu tempo. Sei que a sua vida não está fácil, é 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, você disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente, sou muito grato, muito obrigado mesmo. E sempre lembrando, pessoal, que quem quiser saber mais sobre a Iniciativa FIS, acesse o nosso site www.fis.org.br, marca o sininho no nosso canal do YouTube e segue a gente no Instagram. Michele, muito obrigado. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Sim, Cristiano, eu que te agradeço, sim. Muito obrigada pela oportunidade de tentar, assim, poder dividir um pouquinho da experiência com que a gente passou aqui. Assim, agradecer a vocês pela ajuda no nosso momento mais difícil. Assim, entender, que todos entendam assim, que isso tudo só é possível pela união de todos. Como eu te falei, assim, foi fundamental a atuação desde o prefeito, da secretária de saúde, da pessoa da limpeza, todos voltados para que isso acontecesse. E hoje isso só é possível porque as pessoas deram as mãos. E, assim, obrigada por você a oportunidade de poder falar, o que eu puder ajudar, a gente está aqui. O Hospital Dr. Ernesto Che Guevara está à disposição a todos aí para poder estar ajudando nesse momento tão difícil, tão peculiar da saúde pública com que a gente vive. Muito obrigada pelo convite. Assim, uma honra participar. E, assim, boa tarde para você. Tá bom? Fechadíssimo. Gente, até a próxima.